Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos no episódio 13 e... Nossa, já ia começar a introduzir o tema, esqueci toda a introdução. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Giliane, eu sou a host aqui do canal, eu sou a host do podcast. E se você tá voltando, é uma honra te receber aqui mais uma vez, se achegue, já sabe como as coisas funcionam. E hoje, agora sim, eu quero conversar com vocês a respeito da perversão do prazer. A gente já falou sobre valores objetivos, a gente não falou diretamente sobre o prazer, então hoje a gente vai entrar muito fundo em tudo isso, porque eu acredito que a gente tem muita facilidade de se deixar levar por aquilo que gera a sensação de prazer na gente. Então eu quero trazer um novo ângulo para interpretar o prazer, interpretar todas as coisas que nos dão prazer, interpretar o contexto disso. Vamos lá. Vamos aos pouquinhos, porque eu acho que esse vídeo vai ser longo. A primeira coisa é entender que o prazer é um projeto divino. Uma vez que a gente entende que o ser humano foi criado por Deus, todas as coisas que estão na nossa natureza e que são boas vieram dele. Tanto é que no Salmo 16, no versículo 11, vai dizer: Mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Então aqui a gente tem uma situação onde o prazer ele não só é divino, como o prazer pleno ele só é encontrado em Deus. Então, quando a gente entende que o prazer é divino e que em Deus habita toda a plenitude de todas as coisas, a gente entende que inclusive a plenitude do prazer está nele. E aí a gente tem que entender um outro parâmetro relacionado a questões espirituais que é, pelo que eu me lembro, se chama assim, a questão da guerra cósmica. Como assim? Existe um trono e existem dois lados tentando assumir esse trono na nossa vida. Um lado já tá vencido, que é o lado mal. Só que o lado mal, ele não se contenta só em estar vencido, ele quer que você perca também. E uma das janelas mais vulneráveis que nós temos é a janela do prazer. E a gente vai começar a entender isso aos poucos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é o conceito de perversão, porque se a gente vai falar da perversão do prazer, a gente tem que entender o que é a perversão. A perversão é tornar mal. É pegar algo que é bom e tornar mal. Então, todas as vezes que algo é pervertido, era algo bom que se tornou mal. Vamos lá. A gente conversou no último vídeo a respeito da hierarquia do bem e do mal. Então, a gente já sabe que a perversão é algo que só pode existir se algo bom vier antes. Então, a gente sabe que aquilo que é mal é inferior àquilo que é bom. Ponto. E aí, a gente vai agora trazer a nossa dificuldade em desaprender a versão perversa das coisas. Em que contexto a gente aprende a versão perversa das coisas? Às vezes é num contexto de criação, sim, mas atualmente eu acredito que a gente se prende muito mais a um contexto de cultura e a um contexto de mídia, porque são as coisas que a gente mais ouve e a gente mais vê. São elas que acabam dominando a nossa mente, são elas que acabam tomando a nossa consciência e fazendo com que a gente veja algumas realidades a partir de uma lente que só não é real. Os nossos primeiros professores foram professores perversos na maior parte do tempo. Às vezes por querer, às vezes não. Então, quando a gente vai tratar de uma questão cultural, a gente está falando de um desenho social, de uma maneira de interpretar determinadas coisas que pode ser tranquilamente a maneira errada, mas foi a maneira em que aquela sociedade se constituiu. E aí é importante a gente lembrar que errado e certo não podem ser coisas subjetivas, porque senão a gente vai dizer não é errado, é a cultura. Mas não é porque a cultura que é certo. Existe a hierarquia das coisas. Se a cultura não se submete ao que é certo e errado, você não precisa obedecer à cultura. Tá? E aí, a gente tem essa dificuldade de desaprender o que os nossos primeiros professores nos ensinaram. Com isso, a gente começa a enxergar aquilo que é a versão imaculada como algo quase que errado e entediante. E aí a gente já vai chegar lá. Na verdade, a gente chegou lá agora. Não tinha visto que no roteiro... Ah, que bom. A versão entediante das coisas. Como que a gente interpreta o prazer em santidade? É um prazer entediante que não conseguirá alcançar seu máximo potencial. Então a gente já parte de um princípio de que o prazer que nós queremos experimentar é o prazer corrompido. Entende? É o prazer num contexto de corrupção. É o prazer num contexto errado. Vamos por um exemplo um pouco mais prático. Eu tô querendo fugir dos exemplos em área de relação sexual, porque é sempre o que eu acabo falando, mas é uma delas. Só que vamos falar, por exemplo, do contexto da gula, porque a gente esquece que gula é pecado.
o poder se alimentar, o poder comer, é algo maravilhoso, é algo divino. Não ter temperança nisso, não ter moderação, não ter consciência nisso, não é. Então, a partir do momento que as coisas começam a se perverter, a gente entende que houve uma corrupção daquilo, houve um descolamento não, houve uma desorganização na hierarquia. Então, a gente começa a acreditar, depois de viver muito nesse contexto, de, digamos, priorizar o nosso prazer, estou usando o exemplo da comida, na hora de comer, que quando a gente começa a entrar num contexto de dieta, quando a gente começa a entrar num contexto de alimentação saudável, isso parece muito entediante. Sendo que isso aqui não é entediante, é porque o outro lado era errado. Entende? Então, assim, quando a gente vai tratar de coisas que foram corrompidas, a gente aprende a amar, a escolher aquilo que foi corrompido, por acreditar que aquilo ali vai nos trazer um prazer verdadeiro, um prazer em seu máximo potencial. O que vai nos levar ao segundo ponto, que é o ponto do quão mentiroso isso é. Porque se a gente parte do princípio de que o prazer mal é o prazer pleno, a gente está partindo do princípio de que o lado mal dessa guerra está muito interessado na nossa satisfação. Está muito interessado em que a gente se sinta bem e feliz. Sendo que, como a gente conversou lá no início, o único interesse é que a corrupção chegue num nível em que nós vamos perder junto com ele. Então, na verdade, qual é a chance de a verdade por trás do prazer mentiroso ser eu quero conseguir perverter sua maneira de ver isso até conseguir perverter você? Porque o objetivo final daquilo que é mal é te levar quase que a um nível de incredulidade. É te levar a deixar de escolher Deus por causa de algo que você sente que pode te suprir mais do que Ele. E é por isso que é importante a gente levar assim ao pé da letra, quando no Salmo vai dizer que na mão direita de Deus há uma infinitude de prazeres. Porque se a gente encara tudo aquilo que é santo como entediante, e isso já é um primeiro passo, a gente já está dizendo que aquilo que Deus tem para oferecer pra gente não é suficiente. E aí a gente vai bater em qual outro ponto? Que é o ponto do orgulho. A gente realmente acredita que sabe o que vai ser suficiente para nós. E por isso a gente escolhe aquilo que é mal. E isso é muito perverso, isso é muito pervertido. É a gente olhar para aquilo que Deus oferece e falar, isso não é suficiente para mim, logo eu vou escolher a versão corrompida disso. Sendo que a versão corrompida é, por lógica, uma versão inferior. Porque ela só existe porque existe a versão verdadeira e plena daquilo. Então, talvez as orientações que Deus nos dá a respeito da maneira de vivenciar prazeres não é porque Ele é ruim e quer nos restringir, é porque Ele sabe o nível em que a nossa corrupção chegou. E ele fala, ok, então a gente vai agora estabelecer como eu quero que vocês experimentem isso, porque é a única forma que vocês de fato vão experienciar isso da forma certa. E aí a gente vai, por exemplo, para um ponto que a galera bate muito. Dentro do cristianismo, quando a gente vai falar de relação sexual, ele foi algo estabelecido na criação do mundo, na fundação do mundo, para um matrimônio, para um casamento. Naturalmente, na nossa cabeça, qualquer coisa diferente disso parece muito mais legal e é muito chato não poder fazer essas coisas, sendo que quando a gente realmente busca conhecimento, e a gente falou disso no vídeo sobre renovação da mente, quando a gente busca conhecimento do porquê as coisas funcionam dessa forma, a gente entende que talvez Deus tenha estabelecido dessa maneira porque o prazer real por trás dessa atitude só vai ser encontrado dentro desse contexto por algum motivo. Então a gente começa a entender que o corromper de um prazer e o corromper da nossa interpretação sobre isso é uma excelente forma de nós começarmos a corromper a nós mesmos, da nossa natureza começar a ser escravizada por um prazer. E aí, a gente vai conversar sobre o cerne do prazer perverso. O que caracteriza um prazer perverso? É você cometer um sacrilégio em prol de sentir um prazer. Vamos por um exemplo bem simples. Eu tirei esse exemplo de onde? De Cartas a Malcolm também. Eu falei desse livro recentemente, em algum vídeo. Você quer provar uma maçã, você quer comer uma maçã porque você gosta muito do sabor da maçã. E aí, para isso, você rouba essa maçã. Isso é cometer um sacrilégio para você poder viver um prazer. Esse sacrilégio automaticamente tira muito poder desse prazer. Você não tá mais comendo uma maçã, você tá comendo uma maçã roubada. Entendeu? O se deliciar com algo, seja lá o que for, é algo divino. Cometer um sacrilégio para viver isso não é. E automaticamente, quando você comete um sacrilégio,
para vivenciar um prazer, esse prazer está corrompido e você não experimenta ele de forma plena. Então é uma grande mentira. O pecado é uma grande mentira, né? O pecado vem para te dizer que aquilo vai te satisfazer mais do que aquilo que Deus te oferece. E aí você vai atrás daquilo. E quando ele acaba, a única coisa que você sente é culpa, vergonha e descobre que o fruto que aquilo te prometeu nunca chegou. O prazer que aquilo te prometeu não aconteceu. A fuga que aquilo te prometeu também não aconteceu. O refúgio que aquilo te prometeu só não existe. Era uma grande sombra. Então, assim, existem mentiras que vão nos levando à destruição e à escravização. De novo, nunca vai ser do interesse do lado mal da história que você se satisfaça, que você se sinta bem, que você seja feliz. É a última coisa que ele quer. Tudo que ele quer é te corromper junto com ele. Então a gente precisa começar a ter essa visão bem clara sobre as características. As características de Deus e a característica, digamos não, a característica do diabo. A gente precisa ter a noção das intenções, entendeu? Deus ele enviou o próprio filho para te salvar. O diabo é o inimigo primário disso. Por que ele vai querer algo bom para você? Por que um prazer corrompido e tudo aquilo que é corrompido veio do lado mal da história vai te gerar algo bom? Por que não acreditar que o prazer em sua plenitude é o que vai te gerar algo bom e entender que para que você viva esse prazer em plenitude, você precisa estar em obediência e submissão às regras disso? Entendeu? Vamos lá, vamos seguir. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19, a gente vai ter um versículo muito lindo que diz que aprove a Deus atribuir a Cristo a plenitude de todas as coisas. Aí você imagina, aprove a Deus atribuir a Cristo a plenitude de todas as coisas, tá? Então, a plenitude de tudo que existe está em Cristo. Para que você se sinta pleno, a única coisa que você precisa é estar com Cristo e viver com Cristo. E Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Talvez, para você experimentar algo de forma plena, as coisas em você que ainda não estão submissas a Cristo ainda precisam ser crucificadas. E aí, ao invés de você estar no caminho da cruz, você está no caminho de viver pelas coisas que precisam ser crucificadas ainda. E é por isso que o prazer perverso te chama tanta atenção, te chama mais atenção do que a presença de Deus. Porque você realmente acredita que ali, na presença de Deus, você não vai ter a suficiência daquilo que você quer sentir. Sendo que às vezes o que você está buscando sentir sequer é algo bom. Foi algo que você foi ensinado a achar bom. E aqui a gente começa a entrar em muitas nuances, porque a gente vai entrar, inclusive, na versão disfarçada das coisas. Então, a gente tem a paz que excede todo entendimento humano entregue por Deus. E a gente tem a distração da nossa tormenta. Quando você se acostuma a chamar da distração da tormenta paz, qualquer coisa que te tire dessa tormenta é algo que te gera paz. Qualquer coisa que te distrai dessa tormenta é algo que te gera paz. Então, naturalmente, jogando para um extremo aqui, uma droga pode te gerar paz. Sendo que nunca foi isso. Aquilo ali não é paz, aquilo ali é uma distração. A paz verdadeira é estar livre dessa tormenta. Então, essas mentiras que vão chegando é a mesma coisa pro prazer. Te é prometido algo e você realmente acredita que aquilo ali é o prazer que você pode sentir? Talvez não. Talvez Deus esteja querendo te mostrar que aquilo ali nem é a verdade das coisas. Aquilo ali, o que ele tem para entregar é o verdadeiro. O que ele tem para te oferecer é a versão crua daquilo ali porque é uma criação dele. O que o diabo tem para te oferecer é uma perversão de tudo aquilo que foi criado. E se você se submete à perversão, pode ser que as coisas santas, inclusive, te pareçam uma ofensa. Que é o que acontece na maior parte do tempo. Então, vamos lá. Quando a gente fala a respeito da plenitude de todas as coisas estar em Cristo e experimentar um prazer de forma santa, é porque essa é a única forma de você experimentá-lo de forma verdadeira, porque o prazer é divino. O prazer é santo. A corrupção do prazer é que não é. E o que é corrupção do prazer é o que a gente acabou de conversar. Cometer uma desobediência, cometer um sacrilégio, cometer um pecado para poder experimentá-lo. É sempre essa ordem. E aí, a gente precisa levar muito ao pé da letra, como eu disse, a questão de que na mão direita de Deus há uma infinitude de prazeres, pra gente não cair na mentira de que aquilo que Deus tem pra oferecer não é suficiente. Tem um pastor, o pastor Jerry Flowers. Ele é de uma igreja, acho que no Texas, não importa, né? Mas enfim, e ele tava contando o testemunho dele a respeito de... Ele se converteu, só que ele caía muito ainda em pecados voltados à área sexual, à imoralidade sexual, beleza.
E ele contou sobre esse versículo, foi com ele que eu aprendi, sobre a sinceridade dele de falar, eu preciso que me seja provado que Deus é melhor do que isso. E foi a oração mais sincera que ele fez. E segundo o testemunho dele, segundo o que nós podemos ver dos frutos que ele colhe hoje, foi provado. Então, assim, não tenha medo de realmente querer experimentar isso. Eu acho que a gente acha a Bíblia entediante porque a gente gosta de acreditar, a gente banaliza tudo que está escrito nela. Sendo que quando a gente fala sobre, por exemplo, a paz que excede todo entendimento humano, realmente existe uma paz que excede todo entendimento humano. Isso não é uma ideia. Quando a gente vai falar sobre a alegria constante, porque uma das características do fruto do Espírito é a alegria, não é uma ideia distante. Realmente existe a possibilidade da alegria ser algo constante e frequente na sua vida, da paz ser algo constante e frequente, do domínio próprio ser algo constante e frequente, da benignidade, da bondade, da paciência, enfim, de todas as coisas boas serem coisas constantes e frequentes. Esse era o plano. Mas a gente se acostumou com a versão pervertida de tudo isso. E a gente precisa começar a parar de superestimar a nossa sensação. Porque se eu superestimo a minha sensação, eu nunca vou partir do princípio de que ela pode também estar pervertida. E ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser redimida, na verdade. E aí, a gente vai voltar no que eu já falei, na verdade. Deixar de recorrer a Deus, eu falei isso no vídeo sobre vícios. Deixar de recorrer a Deus para que você tenha completa satisfação é colocar algo no lugar dele. E automaticamente você cria um vício ali. Automaticamente você cria o grilhão, a corrente, a algo que você nunca deveria ter estado acorrentado, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, tipo. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, assim, a partir do momento que você começa a recorrer a qualquer outra coisa, ao invés de recorrer a Deus, sempre que surge uma necessidade na sua vida, seja a necessidade de um prazer, de paz, de alegria, de qualquer coisa, sempre que você recorre a um ídolo, porque é isso que acaba acontecendo, a um ídolo, no caso, algo que toma o lugar de Deus, isso começa a te escravizar e isso começa a se tornar algo que você não consegue soltar. Então, muitas vezes, é aquela... A raiz do sintoma, eu não consigo me ver vivendo uma vida diferente da que eu vivo agora, eu não consigo parar de fazer isso, em algum momento eu recorri a isso ao invés de recorrer a Deus e eu uso isso pra escapar de muitas coisas que eu sinto e que se eu não for pra lá, eu vou ter que encarar o lado de cá. Dica do dia, encara o lado de cá e coloca o lado de cá todo diante de Deus e deixa ele te mostrar que ele resolve. Sabe, recentemente eu tava assistindo uma pregação sobre sofrimento. Peraí. E ele falou algo que eu acho que todo mundo cai nessa cilada, né? O Espírito Santo, uma das primeiras características que Jesus fala é que ele é o Consolador. Quantas vezes no momento de sofrimento a gente recorre a tudo? Antes da nossa decisão mais rápida. Quando a nossa decisão mais rápida deveria ser orar, porque uma das funções que o Espírito Santo desempenha na nossa vida é a função de nos consolar em momentos de sofrimento e momentos de aflição. Porque esse era um dos motivos pelos quais ele foi enviado a nós. Então, assim, por que a gente não começa a realmente querer experimentar as coisas divinas em sua plenitude? E aí, o que eu quero conversar com vocês vamos supor, né, que você se vê nesse contexto, nesse ciclo de estar constantemente recorrendo a um prazer de forma ilícita em prol de fugir de algo. Eu quero que vocês olhem com muita atenção o processo da queda do homem. E aí, como é que a gente vai interpretar isso dessa vez, né? A gente tem, primeiro, o questionamento do caráter de Deus, e quando você realmente se diz que Deus não vai suprir a sua necessidade, o que você está fazendo é questionar o caráter e a suficiência dele. E aí a gente tem a promessa falsa, a promessa enganosa. Assim como a serpente disse para Eva que se ela comesse daquele fruto ela teria o conhecimento dos deuses, a gente tem a promessa enganosa de que aquela iniquidade, recorrer àquilo ali de uma forma errada, irá nos satisfazer, irá nos fazer bem, irá nos refugiar, irá nos proteger, irá nos dar a sensação de segurança que a gente quer ter.
vai dar a nós o status que nós queremos ter, e a partir do momento que a gente tiver esse status, a gente vai ficar bem. São várias promessas que, na verdade, você começa a correr atrás de sombras e mais sombras e mais sombras de vaidade. E a gente vai bater na vaidade, a gente vai bater no orgulho. Que eu tenho conversado com vocês sobre isso. O orgulho de achar que você tem a interpretação certa de que se você recorrer àquilo, você vai ser satisfeito. Sendo que foi escrito por alguém que tem um entendimento muito acima do seu. Que não é assim que as coisas funcionam, que você pode recorrer a Deus. E ao invés de fazer isso, você realmente cai nesse lado de eu tenho um entendimento suficiente para entender como fazer isso de forma a me satisfazer. E a gente sabe que quando acaba, a única coisa que resta é a agonia de não ter se satisfeito, a culpa de ver que errou e errou feio, e a vergonha de voltar. A vergonha de admitir. O rompimento do ciclo, muitas vezes é quando a voz que questiona a suficiência de Deus começar a aparecer na sua cabeça. A gente falou sobre pensamento no último vídeo. É levando cativo todo pensamento à submissão e à obediência de Cristo. Não é assim que as coisas funcionam, e você só vai se convencer de que Deus é suficiente quando você realmente ousar recorrer a Ele em um momento de necessidade, seja ela qual for. E não só isso, a admissão, porque recentemente uma amiga até me perguntou: se Jesus é onipresente, por que ele perguntou quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele? Por que ele perguntou quem o tocou? E se a gente for olhar durante toda a Bíblia, a gente tem Deus chegando no jardim perguntando onde Adão está, a gente tem Deus perguntando para Caim onde estava Abel, sendo que ele sabia as respostas. O ponto não é o que ele sabe, o ponto é o quanto a gente precisa admitir. Porque na admissão existe um constrangimento necessário. Porque quando você admite, você entende o peso que aquilo carrega. E se você ficar escondendo, aquilo nunca vai poder ser resolvido. A gente fala disso. Jesus curou todas as pessoas que chegaram a ele doentes. Se você chegar a ele com uma máscara de pessoa curada, existe uma admissão necessária para que as coisas aconteçam. Existe uma admissão necessária para que o seu pecado seja, não é nem redimido, mas para que você consiga virar as costas para ele, ou ao menos admitir que você só não quer virar as costas. E que você precisa de um entendimento ainda mais profundo, que é por que eu tenho que não gostar disso? O que é melhor do que isso? E deixa que seja mostrado a você, porque Deus não vai exigir nada de você que ele não vá possibilitar que você faça. Nele está o querer e o executar. Ele opera em nós o querer e o executar. Não recorrer a ele é um dos erros mais cruciais da vida cristã em todos os aspectos, porque você se vê escravo em uma condição onde todo o plano da salvação acontecesse para que você não fosse mais submisso ao pecado, para que você não fosse mais escravo do pecado. E aí quando você permite que por causa do prazer, isso cabe para qualquer outra coisa, que hoje a gente está falando claramente do prazer, mas por causa disso, se abre uma vulnerabilidade, uma brecha na sua vida para que coisas corrompidas entrem constantemente para que você comece a recorrer a isso a todo tempo. Vou voltar de novo no que eu falei. Não é do interesse, dentro da guerra cósmica, não é do interesse do diabo sentar num trono e te fazer se sentir bem, te fazer ficar feliz, te fazer ficar satisfeito, fazer você se sentir inteiro e pleno. O único interesse é que você caia junto com ele. Então, a corrupção dos prazeres tem sido a forma mais eficiente de nós nos corrompermos de forma completa. O fim do prazer é a sua incapacidade de sentir prazer. O fim de todo prazer mal, de todo prazer pervertido, desculpa, não é o fim do prazer, né? O fim do prazer perverso é a sua incapacidade de sentir prazer. E se a gente for para exemplos bem claros, eu sou da área da nutrição. Quando a gente vai falar de questões como a própria gula, a bebida, enfim, quanto mais você consome aquilo para prazer, mais você precisa consumir. Até que chega um ponto onde você não tem mais qualquer sensibilidade para experimentar aquilo. Então, por exemplo, se você come um doce de tempos em tempos, é maravilhoso. Se você come aquele doce todo dia, ele enjoa. E aos poucos você vai perdendo a capacidade de se deliciar com quão bom aquilo é. A gente tem pontos mais profundos ainda. Se a gente for tratar da própria pornografia, por exemplo, o fim dela é a incapacidade de experimentar uma relação natural. Então, assim, o fim do prazer perverso é sempre
gerar em você a incapacidade de experimentar aquilo de forma plena. O objetivo final é uma corrupção completa. Então estejam atentos a qual é a mentira que está sendo contada na sua cabeça para você persistir em um prazer que não é real, que não é bom e que no fim do dia não te faz bem. Então eu acho que desse assunto é tudo isso. É tudo isso. Eu queria muito trazer esse assunto. Eu li sobre a perversão do prazer, eu já falei com vocês no livro Cartas a Malcolm, é um livro sobre oração. Mas. Foi em Cartas a Malcolm? Olha, eu fui em Cartas a Malcolm, a Abolição do Homem. Os dois são muito bons, leiam os dois. Mas Cartas a Malcolm é um livro de oração muito denominacional, na verdade. Não é 100% pautado na Bíblia. Então tenham essa cautela. Mas a Abolição do Homem é muito, muito bom. E todo esse roteiro foi tirado de lá. Não só de lá, né? Mas em boa parte ele foi tirado de lá. Eu vou encerrar então o tema por aqui. Os avisos de sempre. Curtam, comentem, compartilhem. E eu vou deixar aqui na bio o link pro plano de leitura bíblica para iniciantes e as redes sociais. Acho que é só isso. Tá. Um beijo e até a próxima.